Ok, pessoal, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos entrar mais uma vez aqui no mundo da geometria, que eu já falei para vocês que aqui é a geometria. A geometria é a área da matemática que se dedica ao estudo das medidas, dos ângulos, das retas, dos pontos, enfim, da relação entre as medidas das figuras geométricas que a gente conhece e que ainda vai conhecer, tá bom? Nós estamos falando de ângulos. Já viram o que é um ângulo? Que é uma abertura entre dois segmentos que têm a mesma origem, né? O que são segmentos? Essas retinhas aqui, ó, todos eles aqui são segmentos que a gente chama de semi-reta. São semi-retas, tá bom? Pedaços de reta. Bom, vamos entender o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, primeira coisa, característica de um ângulo adjacente, ele tem que ter a mesma origem, ou seja, o bico do ângulo tem que estar no mesmo ponto. Daqueles ângulos que são adjacentes, tem que estar no mesmo ponto. Aqui eu vejo destacar dois ângulos, daqui e daqui. Quem seriam esses dois ângulos? O primeiro, essa parte aqui eu chamo de AOC, ó, AOC, segue aí a orientação do dedo, ó, do pincel, né? AOC, esse pedaço aqui. E o outro ângulo é o ângulo B. Eu vou pegar B aqui para ficar na ordem, certo? Mas pode ser o COB também. O BOC. Ó, peguei aqui dois ângulos que são adjacentes. Por quê? Por que eles são adjacentes? Primeiro que eles estão partindo do mesmo ponto. E segundo que esse lado aqui, o OC, é o lado que pertence aos dois ângulos. Ou, na verdade, o lado que gera esses dois ângulos, né? Então, o lado, tanto esse AOC quanto o BOC, tem esse lado, esse pedaço aqui que vai do O até o C. A gente indica desse jeito aqui. Esse pedaço OC, essa semi-reta OC, pertence tanto a essa parte daqui de baixo quanto a de cima. Por isso é que eles são adjacentes. Então, o ângulo adjacente tem mesma origem e um lado em comum. Ok? Entendido? Ângulos adjacentes? Certo. A notação, né? Só para reprisar mais uma vez. O AOC também pode ser escrito como COA. O importante é que o O de origem esteja bem aqui no meio. Esse chapeuzinho indicando que ali começa o ângulo. Tá certo? Beleza. E o que é essa bissetriz? A bissetriz de um ângulo, minha gente, é justamente um pedaço que divide o ângulo bem na sua metade. Vamos aproveitar aqui a figura. Considerando esse OC como sendo a bissetriz, se esse OC for bissetriz, essa parte daqui para cá é igual a essa daqui para baixo. Tá? Se dividiu bem no meio, esse pedacinho aqui ficou igual a esse pedacinho aqui, então essa reta será a bissetriz. Logo, se por exemplo esse ângulo grandão, né, esse aqui daqui para cá, ó, se ele medir 80 graus, o grande, o AOC, a abertura maior, se ele medir 80 graus, quando eu traçar a bissetriz dele, ele vai gerar dois ângulos, cada um medindo 40 graus, tá certo? Ele vai gerar dois ângulos de 40 graus, ou seja, 40 graus aqui e 40 graus aqui. Quando você se deparar com isso, você está trabalhando com uma reta, uma semi-reta que a gente chama de bissetriz. Lembrando que bissetriz é a semi-reta, tá bom? Não é o ângulo, é a semi-reta que divide o ângulo no meio, tá? Então, duas coisas para lembrar hoje. Ângulos adjacentes têm mesma origem e uma reta em comum, uma semi-reta em comum. No caso aqui, o OC. Bissetriz é quando esse ângulo é dividido bem ao meio, né, bem na sua metade, pela reta que aqui é a OC, né? Eu já peguei a mesma figura para falar das duas coisas, tá certo? Então pronto. Bissetriz divide o ângulo no meio, deu o exemplo se aqui fosse 80, né? Se fosse 100, aí ia ficar 50 aqui e 50 aqui. Se o ângulo grande fosse 200, ia ficar 100 aqui e 100 aqui. Se fosse 10, ia ficar 5 aqui e 5 aqui. No caso da bissetriz, né? Se de repente você tem uma situação onde um ângulo foi traçado a bissetriz de um ângulo, e um dos ângulos é 10 graus, então quem é o outro? Ora, se a bissetriz é dividido no meio, um é 10, o outro também é 10. Tá bom? Só para você ficar esperto. Beleza, minha gente? Essa é a ideia. Vamos lá. Bom aproveitamento aí do assunto e vamos praticar. Até a próxima. Beleza?